Olá, eu sou a professora Elisa e a nossa aula de hoje é sobre o reino fungi. Nessa imagem nós temos alguns fungos encontrados na natureza, mas a maioria das vezes quando a gente fala em reino fungi, o que as pessoas pensam é cogumelo do sol, Mario, champignon, a casinha dos Smurfs, um pão mofado ou um queijo gorgonzola. Até mesmo as pessoas pensam nos fungos alucinógenos, os fungos que deixam doidão. Na realidade, a diversidade dos fungos é muito maior, assim como a sua aplicação. Para entender melhor o reino dos fungos, nós vamos começar estudando as suas características. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existem fungos tanto unicelulares quanto pluricelulares. Nós temos aqui exemplos de fungos unicelulares, que são conhecidos como leveduras. No entanto, existem vários tipos de leveduras. Existem, por exemplo, as leveduras que são utilizadas na produção do fermento de pão. Essas leveduras vão fazer o quê? Elas fermentam a glicose e nesse processo produzem gás carbônico. O gás carbônico vai tentar escapar da massa e ao tentar escapar empurra a massa para cima. Um outro exemplo de levedura é utilizado na fabricação de cerveja. Já nos fungos pluricelulares existe uma certa organização. Não chega a ter uma organização de tecido, como é o que acontece com todos os outros organismos pluricelulares. Nos fungos, as células vão se organizar formando hifas. As hifas, por sua vez, podem se unir e formar um emaranhado que a gente chama de micélio, que seria, na realidade, o corpo do fungo. Então, eu tenho uma célula que, a partir do momento que se une com outras células, formam hifas. As hifas, por sua vez, todas unidas, formam o micélio, que é o corpo do fungo. As hifas podem ter organizações diferentes. Aqui nós temos um exemplo de hifa cenocítica, ou seja, uma hifa em que não há separação entre uma célula e outra. Observe aqui que nós temos vários núcleos, mas eles não estão separados por nenhuma parede celular. É por isso que essas hifas também podem ser conhecidas como hifas não septadas. Um outro exemplo de hifa que nós temos são as hifas septadas, ou seja, as hifas em que existe uma separação entre uma célula e outra. Existe uma parede celular entre as células. No entanto, essas paredes celulares apresentam poros que permitem aí o fluxo do citoplasma e dos seus nutrientes ou até mesmo de outras organelas de um lado para o outro. Existem até hifas em que não há uma separação aqui na parede celular, ou seja, o septo é completo. A gente observa aqui que existe uma hifa septada monocariótica. Por que monocariótica? Porque ela apresenta apenas um núcleo por célula. Em alguns estágios do fungo pode acontecer de a gente encontrar dois núcleos. Se houverem dois núcleos na hifa, ela vai ser chamada então de hifa dicariótica. Agora, como que é a organização dessas hifas em micélio? A gente pode observar aqui como se fosse o interior de um cogumelo. Nada mais é do que um monte de hifa entrelaçada, ou seja, um emaranhado de hifas. No entanto, a gente tem aqui hifas imersas no substrato e hifas que organizam-se formando uma estrutura aérea. A gente pode dividir então essas hifas em corpo vegetativo, que é aquele que fica imerso no substrato, responsável pela absorção dos nutrientes, ou seja, pela alimentação do fungo, e as hifas que vão formar a estrutura aérea, normalmente conhecida como corpo de frutificação. Por que corpo de frutificação? Porque é nessa estrutura que existem células especializadas na produção dos esporos, que são as estruturas reprodutoras dos fungos. Então, o corpo vegetativo é responsável pela alimentação, pela nutrição, enquanto que o corpo de frutificação é responsável pela reprodução. Aqui nós temos o corpo de frutificação de alguns cogumelos e aqui o corpo vegetativo imerso no substrato. No entanto, todos eles são constituídos pelo quê? Pelo emaranhado de hifas. Outras características dos fungos é que eles apresentam parede celular, uma característica que muitas vezes levou os fungos a serem classificados como vegetais. No entanto, a parede celular dos fungos é diferente da parede celular dos vegetais, porque nos vegetais a parede celular é feita de celulose, já nos fungos a parede celular é feita de quitina, o mesmo carboidrato encontrado no exoesqueleto dos insetos. Então, lembre-se, a parede celular ela pode ser encontrada em diferentes organismos, mas ela pode ser feita de substâncias diferentes. Nos vegetais, ela é feita de celulose. No reino Monera, de peptídeo glicano. Já nos fungos, essa parede celular é feita de quitina.
Outra característica dos fungos é que eles armazenam glicogênio. Glicogênio é um carboidrato de reserva, ou seja, uma reserva de energia. Essa substância é a mesma substância utilizada pelos animais. Tanto fungos quanto animais armazenam energia na forma de glicogênio, enquanto que os vegetais armazenam na forma de amido. Assim como os protozoários, os vegetais e os animais, os fungos são eucariontes. O que é mesmo um organismo eucarionte? São aqueles cujas células apresentam carioteca, delimitando o núcleo, e também apresentam organelas membranosas. Não se esqueçam que o único reino com organismos procariontes é o reino Monera. A partir daí, todos os outros são eucariontes. Uma outra curiosidade sobre os fungos, e que excluiu de vez os fungos do reino vegetal, é o fato deles serem heterótrofos, ou seja, eles não são capazes de converter a matéria inorgânica em matéria orgânica. Em palavras mais simples, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Sendo assim, eles precisam retirar o alimento do meio. Por isso são conhecidos como heterótrofos. Nós, seres humanos, os animais, também são heterótrofos. Só que nós somos heterótrofos de uma forma diferente, porque nós ingerimos o alimento e a digestão acontece dentro do corpo. Já no caso dos fungos, a digestão acontece fora do corpo. Mas como assim fora do corpo? Eles são heterótrofos por absorção. A gente pode observar nessa imagem claramente como isso acontece. Então, o que o fungo vai fazer? As hifas do fungo, responsáveis lá pela nutrição, ou seja, as que constituem o corpo vegetativo, vão liberar as enzimas digestivas no substrato. Mas que substrato é esse? O substrato pode ser a fruta que está apodrecendo na geladeira, pode ser a parede da sua casa, pode ser o pão que mofou lá dentro do pacotinho, ou seja, qualquer lugar que o fungo esteja se desenvolvendo. O que essas enzimas digestivas vão fazer? Como o nome já diz, elas vão digerir, vão quebrar moléculas grandes, como a amido e as proteínas, em moléculas menores. Essas moléculas menores podem ser absorvidas pelo fungo. É por isso que eles são heterótrofos por absorção, porque a digestão acontece fora do corpo e eles absorvem apenas os nutrientes. Isso pode acontecer quando nós encontramos os fungos sapróbios, que são os que estão aqui nessa maçã. O que eles estão fazendo? A decomposição da maçã. Então, à medida que eles vão fazendo a digestão extracorpórea, a maçã vai apodrecendo. Mas existem também os fungos parasitas, os fungos que causam doenças. E aí tem doenças no ser humano, doenças em vegetais, e aqui nós temos um tipo especial de fungo parasita, que ele produz aí uma formiga zumbi em determinado estágio. Esse fungo ele consegue se alojar aqui entre as partes do corpo da formiga. Lembra que inseto tem exoesqueleto, e o corpo deles é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. O fungo consegue se alojar aí nessa separação entre as partes e inicialmente ele começa a se alimentar de estruturas não vitais da formiga, até que ele começa a se alimentar de partes do cérebro. Nesse estágio, a formiga fica parecendo um zumbi. E ela normalmente se dirige para troncos de árvore, região que tem muita folha, e ali ela fica até morrer, porque o fungo vai começar a fazer a digestão do seu cérebro. É lógico que no final a formiga morre e o fungo vai ter que procurar aí uma outra forma de se alimentar. Normalmente aí ele já produziu esporos e vai então encontrar outras formigas aí para parasitar. Existem ainda casos raros de fungos que são predadores. Nesse fungo aqui a gente observa que ao longo do corpo dele ele produz alguns anéis, alguns círculos. Nesses anéis existem células extremamente sensíveis. Se algum verme, como é o caso desse nematóide aqui, tentar passar por dentro desse anel e encostar em alguma dessas células sensíveis, esse anel vai se fechar. Ou seja, ele vai estrangular o verme. A partir do momento que ele estrangulou e o verme ficou preso, ele vai liberar as enzimas digestivas e fazer a digestão extracorpórea. Então, não importa se o fungo é um fungo sapróbio, decompositor, se ele é um fungo parasita ou se ele é um fungo predador. Em todos os casos, a digestão vai acontecer fora do corpo e ele vai absorver os nutrientes. Mas existem também os fungos mutualistas, ou seja, aqueles que vão se relacionar com outro organismo e todo mundo sai ganhando na história. As associações mutualísticas mais conhecidas são as realizadas com algas e as realizadas com raízes.
Quando o fungo se associa a uma alga unicelular, vai formar o que a gente conhece por líquen. Nós observamos líquens constantemente no troncos de árvores, em cima de rochas, e essas estruturas são extremamente sensíveis à poluição, ou seja, locais muito poluídos não vão ter desenvolvimento de líquens, mas eles também são conhecidos como estruturas pioneiras, ou seja, os primeiros seres vivos a desenvolver em locais onde outros seres vivos não conseguem. Isso só é possível por conta da associação mutualística, porque nesse relacionamento o fungo vai ajudar a absorver água e nutrientes de locais extremamente complexos, como por exemplo em cima de uma rocha. Em contrapartida, a alga vai fazer fotossíntese e fornecer alimento para os dois. Então, aos poucos, os líquens vão desenvolvendo, vão degradando a rocha e vão preparando esse ambiente para que outros seres vivos possam habitar. Quando o líquen vai se reproduzir, a reprodução é especial, é através de uma estrutura chamada sorédio, que carrega aí já tanto estrutura de fungo quanto estrutura de alga. O sorédio, então, vai se desenvolver formando um novo líquen. Quando o fungo se associa com raiz, ele forma uma estrutura chamada micorriza. Mico de fungo e risa de raiz. Qual que é o papel do fungo nessa associação? O fungo aumenta a capacidade de absorção de água e de minerais para a planta. Em contrapartida, a planta vai produzir matéria orgânica, tanto para ela quanto para o fungo. Então, ambos saem ganhando nessa história aí. Outras aplicações que nós temos para os fungos é na indústria farmacêutica e alimentícia. Quando a gente fala de aplicação farmacêutica, o exemplo mais famoso é o da penicilina. Lembrando que a penicilina foi descoberta em 1928 de uma forma meio que acidental, porque o Alexander Fleming, na realidade, ele não estava pesquisando fungo, ele estava pesquisando bactérias. Aí o que aconteceu? Em algumas das culturas, em algumas das placas de Petri onde ele cultivava bactérias, surgiu um mofo. E ele observou que todas as placas onde havia esse mofo, as bactérias tinham morrido. Ele parou então de pesquisar as bactérias e se dedicou a pesquisar os fungos. É óbvio que ele não fez isso tudo sozinho. Ele contou com a ajuda de outros cientistas aí. Essa pesquisa se estendeu por um bom tempo e só em 1940 é que já tinha penicilina de forma injetável disponível no mercado. Essa descoberta do primeiro antibiótico rendeu a Alexander Fleming e a mais 2 cientistas o Prêmio Nobel de Medicina em 1945. Outros exemplos que nós temos aí de antibióticos produzidos a partir de fungos são a ampicilina, eritromicina e novobiocina. Nós também temos exemplos também de fungos utilizados na indústria alimentícia. Alguns exemplos eu já citei no início, que é a produção do pão, a produção de cerveja, a produção de vinho, mas nós temos também a produção do molho de soja, a produção de saquê, de vários tipos de queijo, além de uma série de cogumelos aí que são comestíveis. Mas não se esqueçam que nós temos também os fungos decompositores. E por que é tão importante a decomposição? Quando eu analiso individualmente, o fato das coisas apodrecerem na minha casa pode não ser interessante para mim. Mas para o ambiente, a decomposição é essencial. É essencial para manter o ecossistema terrestre, porque é só assim que a gente consegue fazer a reciclagem da matéria orgânica. Isso se dá através da cadeia alimentar. Por quê? Lembre-se, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Através da cadeia alimentar, há o fluxo tanto de energia quanto de matéria. A matéria é essencial como substância para a reconstrução de seres vivos, para a construção de substâncias essenciais. Então, à medida que os organismos produtores, os organismos fotossintetizantes, fazem fotossíntese, eles produzem matéria orgânica e também convertem energia luminosa em energia química. Essa matéria orgânica vai passar para os consumidores através da cadeia alimentar. No entanto, quando produtores e consumidores morrerem, essa matéria orgânica não pode ser desperdiçada. É aí que entram os decompositores, que são os fungos e as bactérias. O que eles vão fazer com a matéria orgânica? Vão converter essa matéria orgânica em matéria inorgânica, que vai ser novamente utilizada pelos produtores. É por isso que o ciclo da matéria ele não se encerra, é um círculo contínuo. Os produtores vão estar aí fazendo a matéria orgânica e depois vão reutilizar a matéria inorgânica. Existem ainda os fungos que causam doenças. No caso das plantas, nós temos a ferrugem do café e a vassoura de bruxa, que é uma doença que acomete a lavoura cacaueira.
No caso da espécie humana, nós temos a cândida, o exemplo mais comum é o sapinho, e também temos as impinges, ou impinges, dependendo do lugar. Outro exemplo que nós temos de parasitas de seres humanos são as frieiras, as micoses, o pano branco, né? E temos também o caso dos fungos que são alucinógenos ou tóxicos, né? Existem fungos extremamente tóxicos que podem matar e existem os fungos alucinógenos, né? Os famosos fungos que deixam doidão, né? Nós não podemos correr o risco de achar que qualquer fungo, qualquer cogumelo pode ser utilizado na nossa alimentação. Como leigos, nós não conhecemos, então nós não podemos fazer uso de cogumelos que nós não tenhamos adquirido através, por exemplo, de uma compra em mercado, coisa assim, né? Porque a gente não sabe se o fungo pode ser tóxico ou alucinógeno. E a gente encontra várias indicações a respeito, como por exemplo, em Alice no País das Maravilhas, ela conversa com uma larva aí que está fumando narguilé, né, sentado em um cogumelo. E existem ainda as piadinhas sobre o joguinho do Mario aí. Muito cuidado com os fungos. Nós temos também que compreender como que esses fungos vão se reproduzir. Né, os fungos podem se reproduzir de forma sexuada ou de forma assexuada. Lembrando que na reprodução assexuada não há mistura de material genético, ou seja, o organismo vai se reproduzir sozinho. Já na reprodução sexuada, existe uma mistura de material genético, então existe a participação de dois organismos. Na reprodução assexuada, nós temos alguns tipos. A reprodução assexuada por brotamento, ela acontece basicamente nos fungos unicelulares. Né? Vai formar um broto do ladinho da célula, esse broto vai se separar e constituir um novo fungo. Existe também nos fungos pluricelulares a reprodução por fragmentação das hifas. O que é a fragmentação da hifa? A hifa vai se quebrar em vários pedaços e cada pedaço vai desenvolver um novo fungo. No entanto, a maioria dos fungos se reproduz por esporulação, ou seja, pela produção de esporos. No caso da reprodução assexuada, esses esporos vão ser produzidos por mitose. A mitose vai originar vários esporos que vão germinar e formar um novo fungo. Se a reprodução for sexuada, a gente pode simplificar dizendo que hifas diferentes vão se fundir, o núcleo de uma hifa vai se fundir com o outro, em seguida vai acontecer meiose e dessa meiose vão surgir esporos. Observem que nós temos esporos assexuados e esporos sexuados. A diferença está na forma em que eles são produzidos. Os esporos assexuados são produzidos por mitose, enquanto que os esporos sexuados são produzidos por meiose. No final, todos eles vão germinar. Como que é essa germinação? O citoplasma desse esporo vai se alongar, vai promover o alongamento do esporo. Dentro desse esporo, o núcleo vai sofrer várias divisões e vai formar então uma hifa que vai constituir um novo micélio, como a gente pode observar nesse esquema. Observe que a gente sempre vai partir de um micélio. Se a reprodução for assexuada, o esporanjo, ou seja, dentro desse micélio, algumas estruturas vão sofrer mitose. Dessa mitose vão nascer os esporos. Esses esporos vão germinar e vão dar origem ao novo micélio. Se a reprodução for sexuada, nós vamos ter aí a plasmogamia, que nada mais é do que a fusão de hifas diferentes. Após o momento em que essas hifas se fundiram, vai ter a cariogamia, ou seja, a fusão dos núcleos. Essa fusão dos núcleos vai dar origem ao esporanjo, estrutura onde vai acontecer a meiose e, em consequência, a produção de esporos. Os esporos aqui sexuados, porque nasceram por meiose, vão germinar e formar um novo micélio. Observe que a partir do momento que eu tenho esporos, o processo é o mesmo: germinação, formação de hifas e micélio. A diferença está em como esses esporos nasceram. Eles podem nascer por mitose, se a reprodução for assexuada, ou por meiose, se a reprodução for sexuada. Bom, até agora nós estudamos tanto a morfologia dos fungos, quanto a sua fisiologia, a sua importância. Nós precisamos entender ainda como que os fungos podem ser classificados. Se a gente for imaginar nos fungos que a gente conhece, eles podem se apresentar de diferentes formas. A gente tem aí o mofo do pão, a gente tem os cogumelos, a gente tem aí alguns cogumelos comestíveis, alguns que crescem na relva, até mesmo no esterco. Então, como que esses fungos são classificados?
Na classificação dos fungos é levado em conta não só a organização celular deles, mas também a questão de como que é a produção dos esporos. Nós vamos ver aqui 4 grupos de fungos. O primeiro grupo de fungos é o grupo dos quitridiomicetos. Qual que é a característica principal desses fungos? Esses fungos são os únicos que apresentam em uma fase da vida, mais especificamente na fase dos esporos, a estrutura conhecida como flagelo. Então, são os únicos fungos que são móveis em uma fase da sua vida, por apresentarem o flagelo. Nesse grupo, nós encontramos fungos unicelulares, mas também encontramos fungos pluricelulares. Caso seja um fungo pluricelular, nós não vamos encontrar a divisão em corpo vegetativo e corpo de frutificação. O corpo de frutificação não está presente. E as hifas desse grupo são sempre cenocíticas, ou seja, não há um septo separando uma célula e outra. Outro grupo de fungo bastante conhecido é o grupo dos fungos zigomicetos. Esses fungos são representados, na maioria das vezes, pelo bolor, o bolor preto do pão ou das frutas. Esse grupo caracteriza-se por ter hifas cenocíticas, também sem o septo, e por não apresentarem um corpo de frutificação. A maioria dos fungos, no entanto, que a gente visualiza são os ascomicetos ou basidiomicetos. Os ascomicetos são representados por esses aqui, os mais conhecidos, e receberam esse nome porque a estrutura de produção de esporos, ou seja, lá no corpo de frutificação, as estruturas responsáveis pela produção de esporo têm a aparência de um saco. Nós temos aqui um exemplo de um ascomiceto comestível, de um outro ascomiceto encontrado na natureza, mas também faz parte desse grupo as leveduras, ou seja, aquelas utilizadas na produção do pão e de algumas bebidas alcoólicas. Também faz parte do ascomiceto um fungo que causa uma doença no centeio, a partir do qual é extraída uma substância utilizada na produção do LSD. Aproveitando para lembrar que tanto o LSD como qualquer outro fungo alucinógeno ou tóxico é considerado uma droga ilícita, portanto, o uso ou comercialização é ilegal. E o último grupo de fungos que nós temos para estudar são os basidiomicetos. O basidiomiceto mais conhecido é o champignon, embora a gente tenha vários outros basídeos aí que são conhecidos na maioria das vezes como cogumelo de chapéu, como é o exemplo da orelha de pau. Nem todos os basidiomicetos apresentam corpo, mas assim como os ascomicetos, a maioria é pluricelular e apresenta hifas septadas. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje, espero ter contribuído. Um abraço e até a próxima aula.